Não se engane com o que você escuta por aí, porque constelação familiar é muito complicada e prejudica sim as mulheres. E por isso que a gente já começa aqui o vídeo trazendo notícia boa de que o uso da constelação familiar foi vedado nas varas de família em caso de violência contra a mulher. E eu vou te explicar aqui por que isso é importante. Olá, eu sou a Luana Flor, sou psicóloga, mestre pela USP, e aqui a gente só trabalha com evidências, com dados e com aqueles tratamentos que são realmente eficazes, principalmente quando a gente está pensando nas mulheres. A constelação familiar, ela é uma proposta fundada por um carinha aí chamado Bert Hellinger. E, pasmem, este ser, ele tem uma associação com o nazismo. Vocês acreditam nisso? Pois é. E de fato, a teoria dele toda vai sendo baseada a partir de fatos que vão revitimizando pessoas que passaram por eventos de violência, vão culpabilizando. Tem toda uma teoria de que alguns traumas e algumas questões que acontecem, algumas violências, elas teriam uma origem em uma questão transgeracional familiar, aonde histórias vão se repetindo ao longo da vida das pessoas daquela família, e aí vai reproduzindo aí alguns conflitos e algumas questões. A grande questão é que, ao utilizar essa lógica, ele vai justificando determinados tipos de violência e culpabilizando as próprias vítimas. Por exemplo, vai ter aí toda uma lógica de que quando essa filha, uma menina, é abusada pelo próprio pai, isso acontece por uma culpa conjunta dela e da mãe, porque a mãe está sendo ausente para satisfazer, para estar presente àquele pai, e aí a filha tem que ocupar este lugar da mãe. Então, na realidade, a culpa não tá naquele pai abusador, a culpa tá naquela mãe que ficou ausente e naquela criança que quis ocupar aquele espaço da mãe. E aí, para resolver isso, você precisa perdoar e entender aquele que foi o autor da violência com você. Eu não sei nem por onde começar o problema disso aqui, né? Porque culpabiliza a criança, culpabiliza a mãe e passa um baita pano para o abusador aí nessa história. E isso, gente, tá escrito assim, letra por letra, nos textos deste fundador aí das constelações familiares. A grande questão nessa teoria é que, ao identificar que você tá tendo esse problema e esses conflitos, você vai precisar revisitar o trauma para conseguir entender qual é o seu papel nesse trauma e então poder perdoar ali o que aconteceu e entender por que é que foram violentos com você, e a partir deste perdão é que você teria um impacto de melhora, inclusive geracional, na sua família. Se você não fizer isso, você vai botar aí a sua família inteira em risco ao longo das gerações de estarem sofrendo e tendo conflitos e passando aí por questões e sofrimentos emocionais. Zero evidência científica em cima disso, zero comprovação de que essa teoria pudesse funcionar ou que isso de fato pudesse produzir algum alívio ou diminuição de sofrimento. Mas pasmem, começou a usar toda essa teoria que eu expliquei aqui por cima para vocês, essa prática, nas varas de família, para conseguir mediar conflitos entre casais que estavam tendo relações violentas. Ou seja, você pegava aquela mulher que sofreu violência doméstica e vai fazer todo esse trabalho para que ela entenda o que aconteceu, qual é o papel dela. É uma revitimização muito grande para que então ela pudesse perdoar ou aceitar, ou então, né, mediar ali esse conflito com o seu abusador, com o seu violentador. Agora, com isso que eu expliquei para vocês do funcionamento da constelação familiar e utilizar isso para mediar conflitos de mulheres que sofreram violências, vocês conseguem perceber como isso daí por si só já é uma revitimização, já é uma violentação maior dela. Acabei de inventar essa palavra aqui, porque é tão absurdo que a gente tem que inventar palavra, né, para poder dizer o que é esse absurdo. E isso estava se institucionalizando juridicamente. O fato é que por trás de toda essa lógica da constelação familiar, a gente tem aí todo o patriarcado e muitas práticas machistas que vão sendo reforçadas. A gente vai ter uma ênfase muito grande em qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem, e que se
esses polos não estão ocupando essas funções que são determinadas, vai ocorrer desequilíbrios e esses desequilíbrios vão ser graves, vão produzir danos na família e sofrimentos. Mas aí fica muito claro, né, o que é esperado da mulher e o que é esperado do homem. E se essa mulher tenta sair disso, tenta se defender desse lugar, ocupar outros espaços, isso produz um desequilíbrio que vai produzir violência e que aí a gente tem que banir isso. Para vocês entenderem, uma das propostas, por exemplo, que esse autor traz, é que em caso de divórcio, a guarda deveria prioritariamente ficar com o homem. Porque, em geral, a questão é que a mulher desequilibra e não dá valor àquele homem. E que essa mulher, ao não dar valor àquele homem, ela vai ter dificuldade de valorizar os próprios filhos, porque ela vai identificar nos filhos as qualidades do pai, e se ela não valoriza no pai, ela não vai valorizar no filho, logo vai ser ruim para o filho estar com essa mãe. Este filho deveria estar com aquele pai. Não importa o nível de violência, não importa, né, qual é o contexto de abuso que esteja ali colocado, porque se esse abuso está acontecendo, a gente já viu que a lógica toda vai ser construída de forma que essa mulher seja culpabilizada de alguma forma sobre isso. Em março de 2022, foi chamada, né, uma audiência pública para discutir o uso da constelação familiar nas varas de família. E aí foi chamado pessoas para defender e pessoas para discordar. Um debate ali teórico e científico para conseguir entender se deveria ser vedado ou não este uso, ou se ele traria benefícios ou não. A gente teve nessa audiência, inclusive, um psicólogo comportamental, Daniel Contígio, que, né, provou ali brilhantemente como a constelação familiar, ela pode ser considerada, ela se encaixa em todos os critérios de uma pseudociência. É muito importante essa compreensão, porque muitas vezes as pseudociências, principalmente em saúde mental, elas vão sendo distribuídas aí para o público leigo, que acaba entendendo que talvez aquilo ali seja verdade, que aquilo ali seja eficaz, quando na verdade pode nem produzir nenhum efeito positivo, mas o que é pior, como eu defendo que é o caso das constelações, pode produzir danos, pode produzir mais sofrimentos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre constelação familiar e com críticas muito bem embasadas, eu recomendo muito que vocês acompanhem o conteúdo da Bibi Bailas lá no Instagram ou no Física e Afins, que é o canal dela aqui no YouTube. Inclusive, foi um vídeo dela de 1 ano e pouco atrás que detonou toda essa cadeia que acabou culminando em a constelação familiar ser vedada no judiciário. E no fim de 2022, a gente teve essa ótima notícia de que o uso da constelação familiar está vedada nas varas de família em casos de violência contra a mulher. E isso daí é uma defesa muito importante dos direitos das mulheres e de um cuidado que seja integral, real e efetivo a mulheres. Então, eu tô muito contente, quero vocês aqui celebrando comigo e a gente pode continuar construindo cuidados, uma psicologia e uma forma de cuidar de mulheres que seja efetiva. Comenta aqui nesse vídeo que outras pseudociências você acha que são importantes da gente combater quando a gente está pensando no cuidado das mulheres. Porque as mulheres, elas são as mais vulneráveis a todas essas propostas que tem milagrosas e que resolvem coisas. Até se a gente parar para pensar, não é as pseudociências aí olhando para o corpo, para a estética. Ai, gente, é muita coisa, né? Então eu aguardo os comentários aqui de vocês para a gente poder continuar pensando e produzindo aqui conteúdos que ajudem os profissionais a cuidarem melhor das mulheres.